Olá! Em 2024, o mundo conta com mais de 30 guerras e grandes conflitos em andamento. A maioria no norte da África, no Oriente Médio e uma no leste da Europa. Os assassinatos em massa de populações civis e a destruição de infraestruturas de regiões inteiras são danos conhecidos das guerras. De uma forma ou de outra, todos os países envolvidos estão disputando territórios e o controle de reservas de petróleo, gás natural e minérios preciosos e estratégicos fundamentais para a indústria contemporânea. Se as guerras envolvem ganhadores e perdedores, tem um setor econômico que sempre ganha e cresce, a indústria de armas. Para nos dar um panorama mais detalhado dos riscos e impactos econômicos das guerras do momento, eu recebo aqui na Agenda Econômica o professor Ricardo Lobato. Professor Ricardo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Que é especializada em assuntos, por gentileza, de defesa e segurança nacional, e você é analista-chefe da consultoria Equilíbrio, né, que trabalha exatamente com essa análise de risco. Exatamente. E aí envolvendo as guerras, os conflitos e as economias dos países. Perfeito. E você é professor de ciência política, então está acostumado com essas análises, né? Bastante. Eu queria começar, então, perguntando para você, se você desse um panorama um pouco geral, a gente está nesse momento aí, como eu falei na abertura, com mais de 30 conflitos. E esses conflitos não envolvem só os países diretamente envolvidos. O que é que está acontecendo no mundo nesse momento? Bom, Márcia, primeiramente, muito obrigado pelo convite, agradeço ao Senado Federal também, à nossa audiência. Nós temos o que a gente chama na geopolítica de uma fase de transição. Dando uma rápida perspectiva. Nós tivemos um mundo bipolar, o mundo da Guerra Fria, caracterizado pelo antagonismo de dois grandes protagonistas. Estados Unidos, representando o capitalismo de um lado, e a União Soviética, representando o socialismo e comunismo do outro, e suas respectivas zonas de influência. Nessa primeira fase, você tinha dois países hegemônicos e guerras por procuração. É notório e sabido que os dois países possuem grandes arsenais nucleares, então o confronto direto entre eles ocasionaria muito provavelmente um desastre atômico, como o mundo chegou perto na crise dos mísseis de Cuba em 1962. Então, com essas guerras por procuração, as proxy wars, você teve, por exemplo, os Estados Unidos diretamente envolvidos no Vietnã de 65 a 75, os soviéticos no Afeganistão de 79 a 89, mas uma série de outros conflitos menores, como as guerras de independência na África, na Ásia e até mesmo aqui na América Latina, principalmente na América Central. Quando a União Soviética já estava numa fase decadente, pós-Muro de Berlim, até antes mesmo do seu fim no Natal de 1991, a gente teve um novo advento. Os Estados Unidos, já saindo da Guerra Fria como grande potência, invadem o Golfo e a União Soviética não faz nada. Não tinha mais condição, apesar de ter seu poderio militar intacto, política e economicamente estava esfacelada. Quando a Guerra Fria acaba, de fato, com o fim da União Soviética, a gente passa por uma fase de mundo unipolar. Estados Unidos reinando onipotente como única grande potência mundial. Só que o que acontece nesse período? É a década de 90, chamada década das conferências, é o momento em que todo mundo acreditava que seria uma idade de paz, harmonia. A gente tem o famoso livro do Francis Fukuyama, O Fim da História, porque aquilo dali se daria uma paz perpétua. Não é bem isso que aconteceu, pois essa década de prosperidade, ela veio acompanhada de muitas crises econômicas. Nós aqui no Brasil passamos por diversas delas até a estabilização monetária do Plano Real em 1994, mas a gente tem do outro lado do mundo a crise asiática no final dos anos 90, a crise da Rússia, que se descobria como uma economia capitalista ali também no final dos anos 90, e a gente chega finalmente a 2000, 2001, quando a gente tem dois eventos. O primeiro foi o sinal de que alguma coisa estava errada, com uma crise que foi contornada no centro do sistema, leia-se Estados Unidos, que foi a crise das Big Techs, a bolha do .com. E o segundo é em 2001, propriamente, quando a gente tem o início da guerra ao terror. E a gente tem aí também uma crise envolvendo os bancos, em 2008. Muitos deles, que é o próximo passo. Os Estados Unidos entram nessa guerra ao terror após o ataque às Torres Gêmeas, levam junto deles aquilo que eles conjecturam no vocabulário político norte-americano, mundo livre, leia-se Europa, principalmente os países da OTAN e alguns de seus aliados, como o Canadá, Austrália e Nova Zelândia, para essa caçada internacional aos terroristas, principalmente aos fundamentalistas islâmicos. Só que nesse meio tempo, essas guerras elas custam muito caro para os Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, nós temos o seguinte, a economia norte-americana, ela se torna uma economia alavancada. Então, você tem, do lado, uma grande fonte sendo drenada por meio de guerras caríssimas. O Iraque é ainda mais caro que o Afeganistão. Lembrando, os Estados Unidos entram no Afeganistão logo após 11 de setembro, ali em novembro de 2001, e no Iraque em março de 2003, supostamente para buscar as armas de destruição em massa que Saddam Hussein teria, que poderiam cair na mão de terroristas. Não encontram nada até hoje. Uma reviravolta no governo americano, mas a guerra continua. Agora, só um outro parênteses Claro. também, os Estados Unidos entram oficialmente no Afeganistão depois do ataque às Torres Gêmeas, mas eles já estavam lá dentro há bastante tempo quando alimentaram exatamente os grupos que se opunham à União Soviética que estava lá. Então, o que se diz, eu queria que você me dissesse se isso é fato realmente, que eles alimentaram muitos desses grupos terroristas. Justamente pela Guerra Fria ter tido essas guerras por procuração, o que acontece é o seguinte, quando os soviéticos estavam no Afeganistão, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, os Estados Unidos forneceram e treinaram não apenas em armas, no uso de armas individuais, mas em equipamentos de alta precisão, como, por exemplo, os mísseis Stinger, que é um míssil teleguiado pelo calor, que ele é voltado principalmente para atingir aeronaves de asa rotativa, helicópteros. Os combatentes islâmicos, da época conhecido como Mujahideen, ou seja, os guerreiros santos. Depois, esses Mujahideen vão se fragmentar em uma série de grupos, que o Afeganistão vai cair numa guerra civil quando os soviéticos se retiram em 89, só que esses grupos treinados e armados pelos Estados Unidos vão dar origem a dois dos mais famosos, Al-Qaeda e o Talibã, que depois seriam os inimigos da América, justamente pela América ser chamado por esses grupos de o grande Satã, o grande infiel, por ser uma nação majoritariamente cristã, com alto poderio econômico, que teria, entre aspas, na visão deles, o Islã como o inimigo. A gente chega então na crise de 2008, no meio dessa guerra ao terror. O sistema financeiro colapsa no mundo inteiro, muito por conta dele estar alavancado. E o que nós temos? Nós temos o início do fim dessa era unipolar, já se encaminhando para uma era multipolar. Então, me dá só um tempinho, Claro. que eu vou pedir ao nosso diretor de gravação, Marcelo, para colocar aqui na nossa tela um mapa que eu acho que é super importante, que fala um pouquinho disso que você mostra, na verdade, um pouquinho disso que você está falando. É a nossa arena das guerras atual, né? A arena atual. E aí a gente tem aí, Afeganistão não está aí, porque essa é uma guerra e Iraque também não, porque é uma guerra já encerrada, não está acontecendo nesse momento. Mas esses são os maiores conflitos, mas está ali na região, né? Golfo Pérsico, norte da África. Eu queria que você falasse um pouquinho depois desse cenário de hoje. Tá. Esse cenário, ele é justamente a consequência do que veio nesse mundo em fragmentação pós-crise de 2008. Então, a gente tem a crise de 2008, enfraquece muito economicamente os Estados Unidos, e aqui a gente tem a reentrada nesse xadrez geopolítico, como a gente chama no estudo de conflitos internacionais, de temas internacionais, de novos protagonistas. Alguns velhos, com uma nova cara, outros realmente novos. Aqui eu cito, por exemplo, a entrada pesada nesse jogo de China, Rússia e um pouco mais para frente, já nos anos 2010, da Turquia, da Arábia Saudita e do Irã. O que acontece? Com esse enfraquecimento, né, assim, os ingleses eles falam muito isso, quando um rei morre, o rei está morto, longa vida ao rei, ou seja, não pode existir vácuo de poder. Então, assim que se percebe que uma grande potência está enfraquecida, os outros países, inclusive os aliados, se aproveitam para ganhar em cima disso. Então, o que acontece nesse meio tempo? A China, aproveitando-se desse momento de fragilidade norte-americana, começa a comprar muitos títulos da dívida norte-americana e se torna o maior credor da dívida norte-americana. Ao mesmo tempo em que... Isso hoje, a China é hoje o maior credor dos Estados Unidos? A China só que já antevendo algo que está por vir, ela vem progressivamente se livrando de títulos norte-americanos, deixando de ser o maior acumulador internacional de dólares como unidade de reserva, e nesse momento, hoje, a China é o maior comprador mundial de ouro. Ela está convertendo suas reservas internacionais de dólares em ouro e se livrando de títulos da dívida norte-americana. Então, vamos
voltar para a explicação anterior. Com certeza. Que é essa fragilidade aí dos Estados Unidos e o fortalecimento ou o surgimento da China como um grande ator nessa arena das guerras aí. E aí, nesse momento, a gente chega... Ok, isso aí é todo um processo. Agora, por que a gente tem, a partir desse processo todo, essa arena que a gente vê com o norte da África praticamente conflagrado e a Península Arábica, e Golfo Pérsico, mas a gente tem também aquela disputa ali da Ucrânia. A gente tem, quando a gente fala do norte da África, uma situação mais específica que remonta a 2011, acredito que muitos vão se lembrar da Primavera Árabe. A Primavera Árabe começa como um novo fenômeno geopolítico, porque muitos desses países eram países autocráticos ou ditaduras, podemos chamar como preferirmos, e com uma imprensa altamente regulada. Então, muitos, inclusive jovens, começam a se manifestar por meio de um novo fenômeno que vinha surgindo ali, que eram as redes sociais, marcando protestos em diversas localidades. Lembrando, essa região, quando a gente fala, por exemplo, da Líbia, a gente está falando de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi é uma dessas relíquias da Guerra Fria, um desses ditadores que a África contava, que vinham da década de 60, 70, do auge dos conflitos por procuração na África como um todo. Lembrando que o Gaddafi também tinha sido uma meia-cria, ele era cria de quem aí nessa história? O Gaddafi, ele chega como um independente e ele sabia fazer o jogo muito bem, porque apesar de o Gaddafi ser um conhecido financiador de guerreiros da liberdade, como ele mesmo chamava, alguns podem chamar de terroristas, pois ele financiou diversos grupos que vão do IRA na Irlanda do Norte, no auge dos problemas, como é chamada toda a situação entre ingleses e norte-irlandeses entre os anos 1950 e 1990, até o ETA na Espanha no tempo do Franco e diversos outros. Mas o Gaddafi, ao mesmo tempo em que ele financiava esses diversos, aspas, guerreiros da liberdade, ele sabia fazer o jogo muito bem, porque a Líbia, conhecido produtor de petróleo, era um dos principais aliados de muitos dos países europeus. A gente precisa voltar ali para a década de 70 e lembrar que a Líbia já foi o maior detentor de ações da Fiat. Então, quando a Fiat esteve prestes a quebrar, justamente depois dos choques do petróleo. Então, como é que a gente explica? Mas o que acontece especificamente aqui, nesse norte da África, que, na verdade, não são guerras que envolvem outras pessoas. Muitas dessas são quase que guerras civis, são guerras dentro dos próprios países. O que acontece é que, justamente, com a Primavera Árabe de 2011, você retirou do poder muitos líderes autocráticos. Isso aconteceu na Líbia, no Egito, você teve uma tentativa disso na Síria, na Argélia. Só que a pergunta é, você tira alguém em países que são, como se chama, barris de pólvora, uma tensão local muito latente, seja étnica, religiosa, movida por razões econômicas, e quem fica nesse local? Então você tem, falando específico do caso da Líbia, até hoje, a Líbia não tem um governo definido. Nós estamos falando de uma situação que já perdura por 13 anos. Nós temos, atualmente, 3 grupos armados que clamam ser o governo legítimo da Líbia. Uns apoiados pelos Estados Unidos e União Europeia, outros apoiados pela Rússia e pela China, outros independentes não apoiados por nenhuma das duas partes, sem contar os diversos grupos terroristas fundamentalistas que têm uma outra fração do território. Agora, eu queria passar para uma outra... A maior parte desses países também ou é produtora de petróleo, ou é produtora de minérios estratégicos ou minérios preciosos, como diamantes. A gente sabe da história dos diamantes de sangue, né, como ouro, como outras pedras preciosas de uso, digamos assim, mais ornamental, mas muitas também de minérios estratégicos, né, como lítio, como urânio, como todas essas coisas que estão aí super no momento de uso, né? Então, tem também aí nessas disputas internas essa questão de quem vai dominar essas reservas. Tem alguma influência dos países que um dia foram as colônias, os países europeus e dos próprios Estados Unidos e Rússia e China? Hoje, muito diminuída, mas sim, principalmente nos conflitos internos, eles são basicamente movidos por quem vai dominar as fontes de produção. Tanto que nós temos, em muitos casos, por exemplo, a Síria. Quando a gente volta ali, assim, que nesse meio que foi a Primavera Árabe,
o Estado Islâmico surge. O Estado Islâmico, rapidamente falando, ele é uma cria de militares do partido Baath, que era o partido de Saddam Hussein no Iraque, que foram colocados juntos na prisão de militantes islâmicos, conversaram. Quando os Estados Unidos se retiram do Afeganistão, do Iraque, curiosamente em 2010, 2011, todos esses prisioneiros são postos em liberdade. Na sequência, a gente tem a criação do Estado Islâmico. E uma das coisas que o Estado Islâmico buscava dominar, lembrando, tentando fazer esse grande califado, eram as áreas produtoras de petróleo, tanto na Síria quanto no Iraque. Por que você usou uma expressão aí que eu achei interessante, que é curiosamente foram libertados todos juntos ao mesmo tempo? Por que você usa esse curiosamente? Porque essa saída havia sido uma promessa. A gente tem o início desses conflitos Iraque e Afeganistão na presidência de George W. Bush, e a gente tem o fim deles em presidências democratas. 2010, 11, Iraque com o Barack Obama como presidente, e 2021 com o Afeganistão já como Joe Biden como presidente. E curiosamente ele vem porque essa retirada, ela não foi uma retirada planejada, foi simplesmente os Estados Unidos entregaram o comando do país para um grupo que era o mais forte naquele momento, mas todos vão lembrar das imagens dos helicópteros norte-americanos evacuando a embaixada norte-americana, muito parecido com o que aconteceu em Saigon em 75, e daquela fuga que foi para o aeroporto onde estavam os aviões dos países da OTAN. Os Estados Unidos perdeu essa guerra? Também pode-se dizer isso, não? Os Estados Unidos, eles ganharam as guerras e perderam a paz. Porque militarmente eles tiveram sucesso nesses países, só que eles não conseguiram estabilizar. A gente tem os diversos departamentos, inclusive fontes abertas do Pentágono hoje em dia, já colocam que o que eles pretendiam fazer com isso era o que aconteceu na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Ganha a guerra, ocupa o país, estabiliza como uma democracia com os seus traços. Só que as sociedades milenares que vivem nessas regiões são muito diferentes das sociedades europeias. Então, militarmente, foram vitórias rápidas. Os Estados Unidos varreu o Talibã do Afeganistão em menos de 2 meses. Só que a caçada ao Osama Bin Laden dura 10 anos. No Iraque não foi diferente. A vitória, os Estados Unidos achavam que a guerra do Iraque de 2003 fosse durar 1 ano. Eles conseguiram tomar o poder no Iraque em menos de 2 meses. Só que nunca conseguiram estabilizar politicamente o país. Vamos passar um pouquinho para o aspecto mais econômico dessa questão toda, que é a questão... não coincidentemente ou coincidentemente, depois eu quero que você explique para a gente, claro. Da questão da produção das reservas de petróleo. Né? Estados Unidos, a gente tem aqui, essa fonte é o Instituto Brasileiro de Petróleo, o ano é 2022, porque esses dados, na verdade, eles não são tão rapidamente, tão facilmente computáveis em escala mundial. A gente tem aqui Estados Unidos, em 2022, tinha uma produção de 15%, isso do total de produção mundial, né? 15% da produção mundial de petróleo era dos Estados Unidos. Só que ele consumia 20%. Então, tem um gap aqui, uma falha aqui de 5%. Rússia, ao contrário, produzia 13% do petróleo mundial, consumindo só 4%. Né? Portanto, tem muito superávit aqui, tem muito o que vender. Arábia produzindo também 13% e consumindo 4%, uma situação muito parecida com a Rússia. A China produzindo 5% e consumindo 16%, uma diferença tremenda. E a gente colocou aqui o Brasil só para a gente ter uma ideia de como é que a gente está no mundo, porque o Brasil não está nessa arena de guerras, mas a gente produzia 3% do petróleo mundial, consumindo 2%, portanto, tendo aí uma escala de venda. Como é que fica essa questão aqui nesse rearranjo? Não tem também uma vontade dos Estados Unidos de conseguir, e da China, e mais Estados Unidos e China, de conseguir ter garantia de fornecimento desse petróleo? Eu acho muito interessante esse gráfico, pois ele mostra que, apesar de produzir só 5%, os chineses consomem 16%. Ou seja, quando a gente olha na escala, somente por isso daí a gente percebe que a China é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo. E aqui está um dos grandes entraves da geopolítica moderna. Principalmente a partir de 2008, quando você tem essa crise nos Estados Unidos e a economia chinesa crescendo cada vez mais, óbvio que a economia chinesa muda o seu padrão, não é mais aquele crescimento fantástico, aquele milagre econômico chinês que durou 2 décadas de crescimento acima de 10%. Mas é um momento em que a China começa a se expandir para o mundo. A gente está falando, mais ou menos ali assim, 2008, 2009,
2009, fundação dos BRICS, ou seja, a China buscando uma aliança comercial, principalmente. Hoje os BRICS já mudaram um pouco de configuração, já tem muita parte política e geopolítica, mas nesse momento, essencialmente econômico, 2008, 2009, o momento em que a China se torna o nosso maior parceiro econômico, e anos depois é quando a China anuncia o famoso One Belt, One Road, uma rota, uma estrada, uma tradução muito literal para o português, que é a nova Rota da Seda. Ou seja, a China começa a se expandir, para isso ela precisa de mais petróleo. Isso começa a ameaçar justamente o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, pois onde que estão as maiores reservas de petróleo do mundo? Justamente no Oriente Médio. A gente fala, por exemplo, de Arábia Saudita, Irã, mas também na Rússia. Ou seja, a Rússia se converte num grande fornecedor de hidrocarbonetos para os dois lados, lembrando que mesmo com o conflito na Ucrânia, os Estados Unidos ainda compram petróleo da Rússia. Apesar de serem o maior fornecedor de material bélico para a Ucrânia, ainda com todas as sanções, ainda compram... Os Estados Unidos compram petróleo da Rússia. Terceirizado, uma venda terceirizada. Exatamente. O que se tem muito é que os países ali da zona de esfera da União Soviética, na Ásia Central, são grandes fornecedores de petróleo russo para os Estados Unidos. Então, esse embargo é mais para realmente impedir o desenvolvimento da Rússia do que para impedir que quem precisa dela consiga. As sanções, elas são hoje em dia uma arma, até pelos próprios legisladores que as impõe, muito questionável, porque os países já começam a buscar alternativas para as sanções. Por exemplo, quando a gente olha, quando começam as sanções, o maior pacote de sanções, historicamente falando, sanções são uma arma que existe desde que o mundo é mundo. A gente pode falar de Roma aplicando sanções a estados que ela comerciava, mas com a Rússia é o maior e falhou. É o que a gente pode dizer. Eu queria que a gente entrasse numa outra parte, que vou pedir para o Marcelo colocar novamente aquele mapa da arena de guerra no momento, substituindo esse, só para a gente dar uma olhada aqui. A gente tem todas essas guerras aí acontecendo, algumas há mais de 10 anos. O mundo não se mobiliza muito, porque não tem uma entrada direta de grandes atores. Mas aí, quando veio a guerra da Ucrânia em 2022, o mundo se abalou. Opa, a gente tem aqui um risco, se a OTAN entrar diretamente, porque indiretamente está desde o começo, os Estados Unidos estão desde o começo, aí o que se diz que é uma guerra de procuração entre os Estados Unidos, entre OTAN e Rússia, né? E agora, mais recentemente, a invasão da faixa de Gaza por Israel e os massacres que estão acontecendo, a gente tem o mundo percebendo, opa, o que está acontecendo? E a gente tem agora a entrada do Irã também, né? Israel foi lá, atacou a embaixada do Irã retaliou, Israel retalia a retaliação. Como é que fica nesse momento? A gente está aqui nesse momento, as tensões. E eu queria que você falasse um pouquinho também do ponto de vista econômico. Brevemente, então, o contexto da situação toda. A guerra na Ucrânia ela é um dos grandes problemas não resolvidos da Guerra Fria. Se a gente olha esse mapa que você apresenta, metade disso se explica pela descontinuidade que se teve no final da Guerra Fria. Esse mundo de paz e harmonia nunca veio exatamente, e a gente precisa lembrar que a Rússia, herdeira maior, inclusive dos tratados assinados pela União Soviética, ela foi batida econômica e politicamente, mas nunca foi batida militarmente. Ou seja, conservou não apenas os arsenais nucleares da União Soviética intactos, como todos os arsenais militares que a União Soviética dispunha. Muito desse material sendo usado na Ucrânia. O que acontece é que a Ucrânia chama tanta atenção... Então, deixa eu só fazer um parênteses, você já completa. Aproveitando isso que você falou, a gente colocou aqui esse gráfico de gastos com a indústria armamentista por país, né? De tudo isso que você falou, desse potencial armamentista aí, a gente vê que os Estados Unidos têm hoje um gasto, mais de 1/3 do gasto mundial com armas é feito pelos Estados Unidos. Ou seja, eles vêm se preparando constantemente para a guerra. A China, que é a segunda maior investidora hoje, digamos assim, em armas, e a Rússia está lá atrás da Índia, então está muito aquém. A Rússia se enfraqueceu muito. Os Estados Unidos sozinho gastam mais do que praticamente todo o resto do mundo, tirando China, Índia, Rússia. A gente colocou o Brasil ali só para ter uma ideia de como é que a gente está. Um comparativo. Historicamente, os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, não do final, mas desde que eles entram na guerra em 1941, depois de Pearl Harbor, são o maior produtor mundial de armas. Na Guerra Fria, obviamente, era a União Soviética. Hoje em dia é a China,
porque a China vem se rearmando rapidamente. A China, quando a gente olha para o início dos anos 2000, ela tinha um exército que pouco variava em relação ao exército do Mao Tse-tung. Os armamentos eram antiquados, a China sempre se destacou por números. O que acontece é que ela colocou tecnologia nesses números e isso explica esse gasto dela. A Rússia ela não ficou aquém disso, na verdade, muito pelo contrário. O que acontece é que os russos já dispunham de um grande sistema, só que a Rússia se notabiliza historicamente, até um ditado popular na Rússia, que nós conseguimos fazer melhor gastando menos. Então, aí é aquela velha história que os norte-americanos desenvolveram uma caneta que pudesse escrever no espaço, os soviéticos levaram um lápis. Ou seja, essa eficiência produtiva é algo que já vem da mentalidade do povo há muito tempo. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, a gente corre risco hoje. Estados Unidos apoiam diretamente Israel desde sempre. OTAN está lá, é o grande suporte da Ucrânia. A gente corre, de fato, o risco de um conflito muito maior que possa envolver realmente todo o resto, pelo menos daquela área, fala-se numa guerra mundial, numa terceira guerra. Tem uma expressão que a gente não usou hoje ainda, que se chama escala. Os conflitos que nós falamos, esses dois, todos esses outros, assim como os da Guerra Fria, eles foram conflitos localizados e mesmo que você tivesse guerra no mundo inteiro, a produção mundial de armamento conseguia suprir aquilo e ainda sobrava. Então, você sempre fazendo novos conflitos. Esses dois não. Ucrânia, principalmente, drenou os arsenais da OTAN num primeiro momento e continua drenando. A produção aumentou, triplicou desde o início, mas não conseguiu suprir, enquanto a produção russa se manteve constante. Israel-Gaza é a mesma coisa. Você tem dois conflitos que são guerras monumentais, drenando a produção mundial de armamento. Se isso vai desaguar para um grande conflito maior ou não, hoje em dia já é considerado que o problema não é um outro conflito, mas é se esse conflito vai ser no centro do sistema, leia-se Europa, e vai se espalhar, que é aí sim a gente se caracteriza por uma guerra mundial. E aí usando armas atômicas, que essas estão intactas. O uso de armas atômicas, todo mundo achava que fosse ser colocado na mesa no primeiro momento na Ucrânia. E isso daí não veio à tona. Mas é importante lembrar que os Estados Unidos transportaram armas atômicas quando eles foram para o Golfo em 90. Os ingleses, hoje em dia, com arquivos desclassificados, trouxeram armamento nuclear para o Atlântico Sul na Guerra das Malvinas em 82. Ou seja, toda vez que a gente tem uma grande potência nuclear no campo de batalha, ela não quer usar, mas ela leva nos seus arsenais para a zona de combate como um seguro, por assim dizer. Ricardo, falta muito para a gente conversar, mas o nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido pontos para a nossa audiência. Muito obrigado. E agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser compartilhado no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva lá no nosso canal, garanta seu acesso a informações de qualidade. Até a próxima Agenda.